Posso falar um rápido? Claro. Pedro, bom carnaval, boa tarde. Você frisou bem a história das bandeiras, eu tenho um bastidor disso. O Lula estava com os irmãos, a família, Janja, o prefeito de Niterói, a escola que homenageava Lula era Acadêmicos de Niterói, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes. E em determinado momento o Paes falou, olha, Lula, é praxe a gente beijar o pavilhão, a bandeira da escola. Aí o prefeito de Niterói falou, mas você vai ficar até o fim? Porque se beijar só a da Acadêmicos de Niterói, pode dar problema na justiça. Aí ele falou, não, então fica até o fim, ou beija todas ou não beija nenhuma. Aí decidiram que iam beijar todas. Então é por isso que o Lula, como o Pedro falou, fez questão de... Foi na rede social, né, Pedro, que o Lula disse que beijou todas, né? Isso, Não, e tem fotos de todas no mesmo tamanho, então, com o mesmo enquadramento no carrossel de fotos. Para você ver, ontem eu estava lá no Sambódromo, Pedro, assinante, apurando lá E os advogados eleitorais... Claro, ele estava apurando só, viu? Ele não estava se divertindo. Não, ele apura com um caderninho, mas está apurando, né? Tô ali. Aí esbarrei com advogados do PT lá, que estavam acompanhando. Então foi feita uma espécie assim de cordão sanitário, vamos explicar, para não dar margem à oposição de explorar na justiça o crime eleitoral. Então, nos últimos 5 dias, foi feito ali tudo, assim, tudo foi estudado, como essa coisa da bandeira. Tudo foi estudado, inclusive a não participação da Janja. Isso que eu ia te perguntar. A não participação da Janja faz parte dessas decisões de evitar problema. A decisão era não deixar a cara do governo, né, o desfile com a cara do governo. Assim, cara do governo é ter ministro, é ter a Janja, desse sentido. Sim. Mas o samba foi um desfile de exaltação ao Lula e aos seus governos. Então, agora eu falei dos advogados do PT. Você tem mais uma pergunta, né, Leilane? Desculpa. Você tem mais uma pergunta? Não, eu quero saber se você acha que vai ter mais, quer dizer, se vai continuar repercutindo. Não vai. Aí agora eu vou falar dos advogados da oposição. Da oposição, né? Então, lógico, os advogados do PT mostraram tranquilidade, também não iam poder falar diferente. Os advogados da oposição, eles querem também bater no crime de abuso de poder econômico. Ou seja, o crime de abuso de poder econômico é mostrar que tentar provar que houve ingerência do governo na escolha do enredo. Porque, veja bem, assinante, a briga está a seguinte, o PT diz o seguinte, olha, isso é uma manifestação cultural. A escola decidiu, por conta própria, homenagear o Lula não tem nada a ver com isso, a caneta. O Lula não tem nada a ver com isso, então, portanto, faz parte aí da liberdade de expressão, da liberdade cultural, etc. A oposição vai dizer o seguinte, olha, houve ali abuso de poder econômico. Aí tem 2 questões. Uma questão é a verba pública. Sim. A verba pública, ela sempre existiu, ela é dada para a Liga, que distribui entre as escolas, sem interferência na escolha do enredo. No entanto, os advogados dos partidos de oposição me falaram que eles querem saber se houve uma ajuda extra de empresários, de empresas, para ajudar a escola. E com isso fazer um cruzamento, por exemplo, com doadores de campanha para o Lula, etc, etc. Então, esse é um caminho que a oposição vai buscar. A Acadêmicos de Niterói, ela tem dinheiro do governo, como todas as escolas, do governo do Estado, da Prefeitura do Rio de Janeiro, do governo federal. Sendo que a Acadêmicos de Niterói tem uma vantagem em relação às escolas do Rio de Janeiro, porque ela recebe também dinheiro da Prefeitura de Niterói, são 4 milhões. Houve uma lei na Câmara Municipal de Niterói, em que ficou decidido o seguinte, a Viradouro, que é a escola mais tradicional, já foi campeã, fica com 5 milhões. É Viradouro de Niterói também, gente, só para vocês entenderem. Niterói tem 25 escolas de samba.
As duas mais importantes. Quer dizer, até agora a gente conhecia a Viradouro, né? A gente só sabia da Viradouro. E essa Acadêmicos de Niterói subiu esse ano. Foi o primeiro desfile dela no grupo especial. Ela ia receber 4 milhões. Aí o Ministério Público, não, por que a Viradouro vai ganhar 5, a outra vai ganhar 4, etc, etc. Tiraram 1 milhão da Viradouro, as duas ganham 4 milhões. Então, nesta questão do dinheiro público, a defesa do PT bom, essa verba existe há anos, né? Não foi especificamente para Acadêmicos de Niterói e não há ingerência na escolha do enredo. Os partidos de oposição vão buscar exatamente tentar provar o contrário, tentar descobrir se houve, de fato, doações generosas de empresários ou de empresas, digamos assim, ligadas ao PT. Então isso ainda vai rolar muito aí. Vai rolar. E faz parte, tá? Faz parte, porque o PT também questionava as motocicletas do Bolsonaro, se eram pré-campanha ou não, e a participação dele na festa do peão boiadeiro. Então isso faz parte. O governo vai dizer uma coisa, a oposição vai dizer outra. Ano de eleição, né? E é saudável. É saudável se discutir todos esses temas. Joel está aqui com a gente já, Joel Pinheiro aqui com a gente. Bem-vindo, Joel. Joel não tá com muita cara de carnavalesco, não. Conta pra gente. Não, ele disse, o Joel disse que, eu não sei quando é que ele falou, que se acabou em vários blocos em São Paulo. Ah, fala sério, jura? Ontem eu tava no bloquinho, Leilane. Ontem sim, hoje não. Já começa a polêmica, porque ele tava no bloquinho. Aqui a gente vai pro bloco. Pro bloco, aqui chama tudo de bloquinho, eu não sei. Acho que o Carnaval de São Paulo é mais humilde que o do Rio, então ele ainda tá no... em São Paulo é inho, nada em São Paulo é inho. Só o bloquinho. Pois é. Bom, Leilane, boa tarde, Guedes, Dapi, assinantes. Pois é, pareceu que esse desfile da Acadêmicos de Niterói, ele foi feito assim, inteiro pensado para margear no extremo a linha entre o que pode e o que não pode da legislação eleitoral, né? Então, a palavrinha mágica de pedir voto definitivamente não tinha. Nem as coisas muito próximas, como dizer que está apoiando para a eleição que está vindo, nada disso tinha. Então, eu olhava para a trajetória do Lula. Agora, falava de coisas e de temas que o Lula usa, inclusive, no presente, nos discursos políticos dele, né? Inclusive a questão da soberania, das tarifas, entraram pautas muito recentes, né? Não só o passado da trajetória do Lula, mas o que se discute hoje em dia. Segundo, não tinha... o número da legenda dele dito explicitamente. Isso não tinha. Tinha até passistas de vermelho com a estrela, mas sem o número. E na letra falava-se do número 13, né? Mas daí não dizendo explicitamente que era o número da legenda, usado de forma poética. Então é como se ela estivesse sempre margeando o entendimento mais formalista da lei eleitoral, né? Porque é muito isso a nossa lei eleitoral. Ela, na hora de julgar se algo é campanha ou não, em geral, é adotada uma posição muito estrita, assim, muito formal, de dizer, tem esse requisito, objetivos aqui, se não tiver, acaba-se meio que fazendo vista grossa e deixa passar. Então, eu não duvido, acho que a discussão vai prosseguir, essa questão de se teve investimento ou ingerência de gente do partido no tema, na escolha das coisas, acho que é relevante sim, isso vai ter que ser investigado para saber. Mas, a princípio, se não tiver nada disso, imagino eu que não vai acarretar grandes problemas para o PT ou para a campanha do Lula. Isso do ponto de vista jurídico. Eu acho importante ressaltar aqui também do ponto de vista cultural, sabe? Por acaso é positivo, é bonito para a nossa cultura ver o carnaval feito, como a gente sabe, com dinheiro público, exaltando a figura do líder máximo do país de uma maneira bajulatória em ano eleitoral e ainda satirizando a sua oposição, não é uma coisa muito positiva, sabe? A intenção disso era ajudar? Evidentemente que sim, isso eu acho que não cabe a menor dúvida. Agora, se isso entra ou não nos requisitos formais da nossa lei eleitoral, aí é outra discussão. E só para terminar, independentemente do efeito que isso vai ter como propaganda positiva ou até negativa, porque teve algumas partes ali que a oposição já está usando para dizer que está vendo como o Lula e o PT não gostam da família, dos evangélicos, do agro, porque tudo isso era um pouco satirizado ali também, né? Então, independente do efeito direto que vai ter, tem um efeito indireto esse desfile, que é, no dia de hoje, depois da primeira noite aí do desfile das escolas do Rio, está todo mundo falando sobre ele, até mesmo
quem nem é ligado em carnaval, até quem nunca nem assiste carnaval, está falando, está discutindo o desfile da Acadêmicos de Niterói. E isso, por si só, esse domínio total da pauta, isso já é um ganho inequívoco em termos de comunicação. Ô, Joel, eu estava ouvindo o prefeito de Niterói agora para apurar essa história do dinheiro, né? E ele falou assim, ele atendeu assim, pô, Niterói causou, né? E é isso, ele já falou, causou mesmo. Porque é muito difícil uma escola que acabou de subir. Exatamente. E foi a primeira chamar que atenção dessa maneira. As pessoas estão chegando. E no Sambódromo, aliás, agora tem muita fila para entrar, não tinha antigamente, isso piorou. Então as pessoas estão entrando ali, vão para ver. Antigamente, quando eram 6 escolas, começava a ver a segunda que ninguém aguentava ver tantas. O Joel falou do formalismo da lei, né? Então, realmente, a lei diz que campanha antecipada é pedir explicitamente voto, né? Votem no candidato, menção à pretensa candidatura, fulano é candidato, e exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. Aí tem o samba enredo, é uma exaltação, é uma exaltação. Mas aí está aquele ponto, Joel, precisa saber se houve ingerência do pré-candidato na escolha desse samba enredo para exaltá-lo. Por isso que eu falei que os advogados vão atrás do dinheiro, é um caminho. E, Joel, não é além do formalismo da lei, como você citou, essa jurisprudência tem mudado. A legislação eleitoral ela não é muito engessada. Ela vai mudando. Então, em 2006, o Serra era candidato ao governo do Estado e deu uma entrevista para uma rádio. Aí, no meio da entrevista, ele falou, realmente, isso aí... Falou uma proposta. E aí o Ministério Público foi em cima. Não, campanha antecipada. Os outros candidatos, se ele deu uma entrevista, os outros candidatos devem também dar uma entrevista. Então, no início dos anos 2000, a Justiça Eleitoral ia para um engessamento até, nos dias atuais, a tendência é a descriminalização da campanha antecipada. O Joel citou as palavras mágicas, e as palavras mágicas eles colocaram ali na jurisprudência, dizendo, eu vou fazer, vote em mim, que são algumas palavrinhas que não podem ter. Então, o momento hoje... Pedido de voto ou promessa? Isso está claro que não pode. Promessa. E a exaltação, desde que você comprove que o pré-candidato teve ingerência para alguém exaltá-lo. Enfim, aí agora é com a Justiça Eleitoral. Ô, Dapi, se eles que em termos de carnaval, vamos falar de carnaval, que em termos de carnaval, é isso que o Otávio disse, uma escola nova, chegando no grupo especial, se queria chamar a atenção, uma coisa é certa, conseguiu. E o fato de entrar na avenida primeiro beneficia também em relação à audiência de televisão. Tem mais televisão ligada no horário da primeira escola do que das outras, naturalmente, né, por conta disso. Ela conseguiu, o prefeito de Niterói está certo. A Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral está sempre correndo atrás das mudanças. E um exemplo mais... Boa tarde, Joel. E o exemplo mais óbvio disso é rede social. O que em rede social é propaganda antecipada ou não é, o que configura crime eleitoral ou não configura. Na prática do Brasil, a campanha eleitoral seguinte começa no dia da vitória da eleição, porque imediatamente todos os governantes começam já a fazer campanha para se reelegerem por conta da nossa lei eleitoral. Então, tudo que eles fizerem, ainda que não peçam votos, acaba sendo propaganda eleitoral, se a gente for realmente ser estrito nesse sentido. Agora, para evitar esse tipo de celeuma, porque acaba tirando o foco do carnaval. Esse é um aspecto da festa artística, cultural, etc. Quando você faz a campanha de alguém que será candidato, vira um fato político. Né? A gente não está falando aqui agora, discutindo nem Mato Grosso, por exemplo, e igualmente, muito merecidamente, enredo exaltado na avenida, carnavalesco da mocidade, dizendo é bom que as pessoas sejam homenageadas em vida, né? Isso é importante mesmo, no caso do Ney em particular. Que a Liesa, que tem umas regras internas, ela podia estabelecer ali o seguinte comentário, olha,
Em ano de eleição, fica vedado a exaltação de qualquer político, qualquer coisa Pois assim. é. Não seria censura prévia, porque seria a própria associação Liga. É uma decisão, dizendo, é uma norma. evitaria qualquer tipo de problema. Fosse Exato. para a oposição, fosse para o governo. Claro, Então, porque o que chama atenção é esse fato só ter sido discutido agora, às vésperas do Carnaval, quando se sabe que esse é o enredo desde o ano passado, né? Então, assim, eu acho que é isso. Se você tem uma norma proibindo, uma norma da própria Liesa, aí tudo bem. Se não tem a norma, fica uma questão política, tem né? coisas que no passado eram aceitas ou feitas, por exemplo, na avenida e foram caindo. Por exemplo, como é que se chamava? Genitália desnuda. A genitália desnuda era a expressão da época. É verdade, Caiu. eu me lembro Foram bem as disso. escolas que decidiram isso no final das contas. Na ditadura, a Beija-Flor era muito criticada por fazer enredos, de uma certa maneira, encomendados pela ditadura. Então, tinha um que era o Mobral, né? As vantagens. Então, Já a teve enredo Beija-Flor- sobre a Vale, já teve enredo de Não, mas aí, depois é um outro período. filão, que é Na a empresa. ditadura, É. a Beija-Flor fazia uns sambas encomendados pela ditadura. Era Mobral, etc, etc. Mobral era É o programa de ensino do governo. de alfabetização. De alfabetização, adultos. isso.